o seu programa de todas as manhãs. Bom Dia América, com a apresentação do pastor Rodrigo Varela. Muito bom dia, América! Está no ar o seu programa de todas as manhãs, hein? Para abençoar o seu dia, abençoar essa quinta-feira, 14 de julho de 2022. Jesus disse assim, olha, eu sou a água da vida, aquele que beber dessa água nunca mais terá sede. Invista nessa água, beba da água da vida e você vai encontrar a verdadeira alegria. Muitas das vezes se perguntam como vencer. Vencer exige sacrifício, por isso que a virtude de um vencedor é nunca desistir. Deixa eu dar um pulinho em Tampa, meu vizinho aqui de fé, meu amigo de todas as manhãs, pastor Alexandre Costa. Bom dia, pastor Alexandre. Bom dia, pastor Rodrigo, como sempre, começando mais uma manhã com muita fé e muita alegria. E aí, pastor Alexandre, como é que foi ontem a noite da alma? Pastor Rodrigo, a noite da alma tem sido sempre especial, palavra de força, buscamos sempre a presença de Deus e saímos daqui renovados. Já estamos nos preparando para essa grande sexta-feira, hein? Onde vamos determinar que todas as muralhas da sua vida vão cair. Bom dia, América! Bom dia! Agindo Deus, meu irmão, quem possa impedir? Ninguém explica o que eu sinto quando louvo a Deus de todo o coração. O que eu sinto é muito forte, é muito mais que simples emoção. É a presença de um Deus vivo e fiel que cumpre o que diz, que sacrifica o próprio Filho e te faz vencer e ser feliz. Mas se as lutas vêm e distorcem as palavras do Senhor, não fique assim, não é o fim, nada é em vão. Se tua fé está firmada nas promessas de Jesus, quem poderá te impedir de ver a luz? Agindo Deus, quem impedirá a bênção, meu irmão? Agindo Deus, teus inimigos não te alcançarão. Agindo Deus, toda justiça não te faltará. Agindo Deus, tua vitória quem impedirá? Ninguém. É a presença de um Deus vivo e fiel que cumpre o que diz, que sacrifica o próprio Filho e te faz vencer e ser feliz. Se tua fé está firmada nas promessas de Jesus, quem
sairdes a pelejar contra o inimigo que vos oprime, também tocareis as trombetas. Quais têm sido as muralhas espirituais da sua vida? Perante o Senhor vosso Deus, haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Grande corrente de Jericó, com o soar das trombetas. No soar das trombetas, os oprimidos são libertos. Em nome do Senhor Jesus, pro abismo, sai! Como é que você tá agora? Tô leve. Qual a diferença? Tô leve. Agora eu tô me sentindo bem. Bem? Tava com uma opressão assim no peito, saiu. Eu abençoo em nome de Jesus. Os enfermos são curados. Eu estava com uma doença que não tinha cura, fiz vários tratamentos e o médico falou na minha cara que eu não tinha cura, particular e tudo. Que eu fui curada em nome de Jesus. E cadê o braço agora? Eu tô ali orando e pus a mão assim e pedi pra Deus me curar. E agora? Sumiu, não tem mais. Não Sumiu o caroço? Sumiu. Aperta aí. Tô apertando, ó, não tô sentindo. A corrente de Jericó, para que venhamos tomar posse das promessas de Deus. Meu nome é Patrícia Xavier e a grande muralha que eu tive na minha vida foi a depressão. Desde quando eu nasci, eu tive depressão. Eu me sentia desprezada, até mesmo pela minha própria mãe. Eu me sentia desprezada. Quando eu tinha 9 anos de idade, o meu pai matou minha mãe, com 9 anos. O maior sintoma que eu tinha era tristeza, eu tinha desejo de morte, porque para mim, se eu morresse, aquilo tudo ia acabar. Eu cheguei por diversas vezes a tirar minha própria vida. Eu cheguei a cortar os pulsos, aí a depressão ela só veio aumentando. E assim, eu era tão triste que eu não sabia o que era dar um sorriso. Quando eu cheguei na Igreja Universal, foi a maior alegria da minha vida, porque eu não precisei ouvir muito. Foi uma única palavra que ela entrou dentro de mim. O meu primeiro dia que eu vim lutar para que essa muralha viesse cair da minha vida, eu ouvi uma voz no qual aquele homem de Deus ele estava ali. E quando ele falou assim, olha, tem alguém que quer cuidar de você, que quer arrancar toda essa dor que você tem dentro de você. Basta você querer. E quando eu ouvi aquela voz, na hora eu não pensei 2 vezes, porque eu já não aguentava mais. Então, o primeiro dia que eu vim para derrubar essa muralha, aconteceu algo comigo que a minha vida inteira não acontecia. O primeiro dia eu consegui dormir, que era uma coisa que eu não conseguia porque eu tinha pesadelo. Eu passei a ter paz. Aí o que me chamou a atenção? Eu falei, foi só um dia que eu fui. Então, nesse primeiro dia, eu já me senti bem. Eu passei a buscar mais. Eu passei a buscar. Então, foi aonde eu fui buscar a minha libertação. Eu cuidei daquela ferida que eu tentei cuidar com a força do meu braço. A muralha da depressão caiu. Ela caiu por completo, por inteiro. E quando a muralha caiu, então assim, eu passei a ter sede. Sede, porque na verdade eu queria preencher por completo o que eu não tinha, que era aquela alegria, paz. E eu passei a buscar. Eu passei a buscar e eu encontrei que é o Espírito Santo. Hoje sim, hoje eu posso falar que eu tenho uma nova identidade, né?
Porque eu nasci 16 de agosto de 80, mas na verdade eu falo que o meu novo registro, ele foi dia 31/12 de 2014. Esse foi meu novo registro, que foi quando eu tive o meu encontro com Deus. Hoje, eu sou uma nova Patrícia. Hoje eu sou uma Patrícia que eu consigo rir, até mesmo com vento. Eu não preciso de ter medo, de dar um sorriso, não. Se o vento estiver gelado, quente, frio, eu tenho um motivo para rir. Hoje eu sou uma Patrícia feliz. Hoje eu não preciso de medicamento, eu não preciso de coisas nem de pessoas para ser feliz. Porque a felicidade, ela já mora dentro de mim. Que bacana, né? Hoje a felicidade está dentro dela, sabe por quê? Porque a muralha caiu por terra. A muralha que está na sua vida, ela também pode cair. Mas entenda que a muralha de Jericó, ela não caiu por cair. O povo de Deus teve que fazer a parte deles. Eles seguiram a direção divina. Eles tiveram que dar as 13 voltas, tiveram que colocar a arca na frente, tocar as trombetas, dar o grito. Eles seguiram a direção e aí sim, as muralhas da vida deles caíram. E o mesmo pode acontecer com você também. A muralha hoje não é uma parede, não é um muro em si, mas a muralha que essa pessoa tem que entender, pastor Alexandre, é o problema que está na vida dela há anos. É uma situação que está entre ela e aquilo que ela quer. Quantas são as mulheres que estão agora nos ouvindo e o que está entre ela e o marido dela é um amante. O que está entre ela e o marido dela é um esfriamento conjugal, é o nervosismo, são traições, infidelidade, ou a outras pessoas que o que está diante dela e diante daquilo que ela quer é um problema de ordem econômico, que está tudo trancado, parado, nada progride, nada avança. Ela percebe que há uma parede diante dela e diante daquilo que ela quer. E diante daquilo que ela quer, ela sempre vai encontrar resistência, que é o que nós temos falado. O povo de Israel queria continuar em direção à terra prometida, mas diante daquilo que eles queriam, existia uma muralha. E quem sabe você que quer a felicidade no amor, tem essa muralha que o mal levantou. Você que quer os seus caminhos abertos, tem uma muralha de portas fechadas que o mal levantou. Você que quer a libertação do seu filho dos vícios, tem uma muralha que se levantou. E você precisa entender que você precisa obedecer, estar aqui, usar a fé para derrubar essas muralhas. Mas nessa sexta-feira nós vamos fazer tudo de acordo com a palavra de Deus. Nós não estamos inventando nada, não é algo da nossa cabeça. Nós vamos rodear essa muralha e vamos determinar que ela venha cair por terra, tá bom? Se programe. Talvez você está aí agora e diz assim, poxa, mas são tantas as muralhas da minha vida. Escreva num papel que muralha que você quer derrubar ou as muralhas que você deseja ver cair por terra e creia que elas vão cair, tá bom? Aqui em Orlando nós estaremos na 5.400 da International Drive, 8, 10, 4 da tarde, especialmente às 8 horas da noite, numa poderosa sessão do descarrego, para que haja libertação total e completa do corpo, da alma e do espírito. E o meu amigo de fé, pastor Alexandre, vai estar na cidade de Tampa. Aqui na 133 da West Hillsborough Avenue, às 10 da manhã, às 4 da tarde, especialmente 8 horas da noite. Essa muralha ela vai cair. Você diz, eu não quero. Você diz, eu não posso me entregar a Jesus desse jeito. Ele diz, eu te aceito. Ele diz, eu te amo. Sou teu pai, vem que eu te liberto pra ser feliz.
Hoje eu quero te abraçar. Jesus não se esqueceu de você. Jesus não se esqueceu de você. Hoje é festa no palácio, o rei vai te receber. Jesus não se esqueceu de você. Você diz eu não quero, você diz eu não posso me entregar a Jesus desse jeito. Ele diz eu te aceito, ele diz eu te amo, sou teu pai, vem que eu te liberto pra ser feliz, pra me adorar. Curo as tuas feridas, salvo a tua família. Hoje eu quero te abraçar. Jesus não se esqueceu de você. Hoje é festa no palácio, o rei vai te receber. Jesus não se esqueceu de você. Quando na vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo que vos oprime, também tocareis as trombetas. Quais têm sido as muralhas espirituais da sua vida? Perante o Senhor vosso Deus, haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Grande corrente de Jericó, com o soar das trombetas. No soar das trombetas, os oprimidos são libertos. Em nome do Senhor Jesus, pro abismo, saia! Como é que você tá agora? Tô leve. Qual a diferença? Tô leve. Agora eu tô me sentindo bem. Bem? Tava com uma opressão assim no peito, saiu. Eu abençoo em nome de Jesus. Os enfermos são curados. Eu estava com uma doença que não tinha cura, fiz vários tratamentos e o médico falou na minha cara que eu não tinha cura, particular e tudo. Que eu fui curada em nome de Jesus. E cadê o braço agora? Eu tô ali orando e pus a mão assim e pedi para Deus me curar. E agora? Sumiu, não tem mais. Não Sumiu o caroço? Sumiu. Aperta aí. Tô apertando, ó, não tô sentindo. A corrente de Jericó, para que venhamos tomar posse das promessas de Deus. Meu nome é Márcio Henrique, tenho 32 anos. Antes de eu chegar na igreja, tinha um vazio muito grande, não tinha nenhuma vontade de viver, não, apesar de ter acesso às coisas exteriores, às coisas do mundo, tanto questão financeira como sentimental, mesmo assim existia um grande vazio no meu interior. Quando eu deitava a cabeça no travesseiro
eu não sentia vontade nenhuma de dormir, tinha insônias, pesadelos. E apesar de estar em festas junto com outras pessoas, aqueles momentos ali eram momentos que passavam, eram momentos animados, tentava preencher um vazio que existia dentro de mim com essas coisas, com a vida sentimental, com a vida financeira, mas não conseguia. O fundo de poço vazio eu vi quando eu não via nenhum sentido na vida. Apesar de ter as coisas, né, ter acesso a essas situações, a festas, a baladas, mas eu tinha vontade de morrer. Não tinha nenhuma vontade de viver, não via sentido na vida. Eu acreditava que para mim não tinha mais jeito, que a única saída realmente era tirar a minha própria vida. Inclusive, pensei várias formas de fazer isso. Quando eu estava ocupado, fazendo alguma coisa, a minha mente estava distraída. Mas quando eu estava sozinho, é que eu tinha o desânimo, vinha essa vontade de não estar mais no mundo, não via nenhuma vontade, não tinha nenhuma vontade de viver, existia uma vontade assim como se eu acabasse com a minha vida, todo aquele vazio iria acabar. Quando vinha esses vazios, essa vontade de tirar a própria vida, eu lembrava do que a minha mãe me falava, que me levava quando adolescente para ir para a igreja, apesar da imaturidade, né, naqueles momentos. Eu lembrava que ela estava sempre fazendo votos por mim, propósitos, e então eu vinha ali uma esperança de que realmente algo poderia mudar, aquele vazio poderia ser tirado, minha vida poderia ser transformada. E participando das reuniões, eu ouvia ali a palavra e eu colocando em prática tudo aquilo que estava sendo ensinado, eu comecei, primeiramente aquele vazio, aquela vontade de morrer, ela saiu, e depois, colocando em prática o que estava sendo ensinado, aí eu comecei a ser abençoado em todas as áreas, na vida sentimental, na vida financeira, na saúde. Apesar de estar sendo abençoado nas áreas da vida, eu ainda entendi que existia algo muito mais importante do que aquilo que eu estava recebendo, que seria o ter o Espírito Santo. Porque apesar de tudo que eu estava conquistando, só o Espírito Santo é que realmente iria me deixar bem, preencher todo o vazio. Eu recebi o Espírito Santo no dia de domingo, pela manhã, mais um domingo onde eu estava lá obedecendo, crendo no que estava sendo falado, ensinado, e aí eu tive aquela certeza. Durante a busca do Espírito Santo, eu coloquei toda a força, me entreguei de verdade. Inclusive o pastor estava determinando, né, quem não tinha o Espírito Santo, que naquele dia iria receber. Me preparei, fui em jejum e dali veio uma força no meu interior, uma capacidade, algo que dizia para mim assim: eu sou contigo, não temas. Houve um novo nascimento, uma nova transformação ali no meu interior, na minha vida, nos meus pensamentos. Então eu já não pensava mais em fazer as coisas erradas que ora eu fazia no mundo, mas ali eu já pensava: será que isso vai agradar a Deus? Se não agradar, se aquilo ali não fosse agradar a Deus, eu já não fazia. Hoje eu tenho uma profissão, né? Porque quando eu cheguei até a igreja lá anos atrás, eu não tinha uma profissão, ficava
Às vezes, hora fazia uma coisa, hora outra, não tinha uma profissão. Hoje eu tenho uma profissão, sou advogado, minha esposa é psicóloga, eu tenho meu próprio escritório, temos um carro bom, temos um apartamento, moramos em uma cobertura, temos paz, temos alegria, temos ali a certeza da salvação, que é o mais importante, que apesar das conquistas, né, que a gente fomos continuando adquirindo as coisas através da nossa profissão, o mais importante é o Espírito Santo, é a certeza da salvação. Quando a muralha ela cai, então a sua vida avança. A sua vida que está aí parada, entra ano e sai ano, mês a mês, não acontece nada. Esse bloqueio é quebrado, então há um progresso na sua vida. Em Hebreus capítulo 11, versículo 30, o texto sagrado é bem claro quando diz: pela fé ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por 7 dias. Eles fizeram o que eles tinham que fazer e Deus fez a parte dele. Se lamentar, pastor Alexandre, não vai fazer ela entrar na terra prometida. Se lamentar, não vai dar condições para essa pessoa alcançar o que ela almeja, mas lutar sim. Porque quando a luta, quando há obediência, quando a pessoa faz o que a fé lhe pede, ou seja, ela combate o mal, ela vai para cima do mal, porque ela tem que entender, enquanto ela não está lutando contra essa muralha, a tendência não é a muralha diminuir, a tendência é a muralha aumentar, a tendência é o inimigo ficar mais forte. Mas quando nós vamos para cima com toda a força, não vai ser fácil, com certeza que não, mas a vitória é certa. E pastor Rodrigo, a lamentação nunca mudou a vida de ninguém, não é hoje que vai mudar. E o senhor vê um detalhe interessante nessa passagem de Josué. Josué deu a direção para o povo não falar palavra alguma, porque primeiro vinha a atitude de obedecer a Deus e depois sim eles iriam orar, iriam gritar e a muralha cairia por terra. Então primeiro é a atitude dessa pessoa de fazer a corrente, de usar a fé, de lutar, e depois certamente Deus dará a vitória para eles. E até você que é membro fiel da igreja, quem sabe você obreiro está aí, e sexta-feira já não é um dia que você tem colocado no seu schedule para lutar, mas sexta-feira é sim um dia de batalha, um dia de luta. E nesta sexta-feira, você que é um servo de Deus e traz uma muralha na sua vida, você deveria também lutar, buscar, sabe, vir determinado a fazer com que essas muralhas venham cair por terra. Entenda, quando você reage diante da situação, então o mal não tem para onde correr. O mal ele já é derrotado, porém ele só se faz derrotado quando ele encontra um valente, uma pessoa mais valente do que ele. Sexta-feira, a queda das muralhas, aqui em Orlando, na 5.400 da International Drive, do lado do Point Brasil, onde você encontra ali o Mercadinho Brasileiro, o restaurante Camilas, a padaria Bom Gostoso, em frente à loja do Flamengo, uma das lojas mais conhecidas aqui de Orlando, do Mall da Adidas, da nova pizzaria do Carmelo. Está tudo crescendo aqui ao nosso derredor. E do Banco do Brasil. Muito fácil a nossa localização. Venha decidido a não participar de mais uma reunião, mas vencer o mal que tem atormentado a sua vida. E lá em Tampa, fica no mall, né, pastor Alexandre? Sim, senhor, pastor Rodrigo, o mall aqui bem próximo da nossa comunidade brasileira. Nós temos aqui lojas americanas que são frequentadas pelos brasileiros, então está numa localidade muito legal. O senhor vai estar pela manhã às 10? Às 4 da tarde e às 8 da noite. O endereço é 133 da West Hillsborough Avenue, aqui em Tampa. E nós estaremos aqui também o dia inteiro, 8, 10, 4 e especialmente 8 da noite. Traga sua fé. Vamos vencer essa situação.
Daqui a pouquinho o momento da determinação, hein? Como pensei, se efetuará, como determinei, acontecerá. Imaginei o céu azul e as nuvens brancas a flutuar, o mar imenso e o infinito, e vem chegando a hora de ir. Como é que eu posso viver sem ti? Sem tua presença eu não posso ir. Voar além das montanhas com a visão de águia. Eu vou subir e assim eu irei viver. Contigo eu irei vencer. Morar na eternidade com o Pai. E assim eu irei viver. Contigo eu irei vencer. Morar na eternidade com o Pai. Eu sonhei que o infinito está se abrindo como o céu, e quem vem vindo neste caminho, que é de luz, é o nosso Rei Jesus, e vem brilhando como diamantes, e o rosto dele eu não posso ver. Como é que eu posso viver sem ti? Sem tua presença eu não posso ir. Voar além das montanhas com a visão de águia. Eu vou subir e assim eu irei viver. Contigo eu irei vencer. Morar na eternidade com o Pai. E assim eu irei viver. Contigo eu irei vencer. E todas as tristezas ficarão para trás. E assim eu irei viver. Contigo eu irei vencer. Morar na eternidade com o Pai. E assim eu irei viver. Contigo eu irei vencer. E todas as tristezas ficarão para trás. Meu nome é Antônio. Então, o começo da minha caminhada da fé, havia várias muralhas na minha vida. Não só na vida, na saúde, vida financeira. Então, olhando para os olhos humanos, para mim seria difícil a vencer. Um abismo puxa o outro. Então, aí também, depois, logo em seguida, eu tive um problema muito forte, que no meu trabalho eu perdi a consciência de uma vez e não saí de lá. Chamaram o médico para mim, chamaram a ambulância e tudo, tiveram que me amarrar, porque diz que eu resisti, e de lá saí para o hospital, um hospital psiquiátrico. Fiquei 8 dias amarrado de pé e mão, ao qual eu saí de lá dependente de 180 comprimidos, cardenal, diazepam, agneton, tudo faixa preta, remédio fortíssimo. E devido a essa situação, a minha ex-esposa, por não ter entendimento, foi lá e pegou todo o dinheiro que eu tinha, o limite que eu tinha no banco, sacou aquele limite
E aí foi o fundo de poço. Fiquei afastado por um bom tempo e aí caiu. Aí causou essa dívida giratória que na época era impagável para mim. Quando caía o meu pagamento, o banco capava quase tudo. Então, foi a partir da fé, porque ali eu vi uma muralha me cercou, porque aquela muralha para mim era, olhando com os olhos humanos, era impossível vencer. Mas devido eu usar minha fé, tudo que os homens de Deus colocavam em prática, passava no altar, eu colocava em prática e aos poucos fui vencendo, quitei a minha dívida, porque primeiro foi a coisa porque eu tinha que quitar para poder receber o meu salário digno, né? E foi ouvindo a palavra, me libertei dos 180 comprimidos, não dependi mais dos 180 comprimidos e hoje as muralhas caiu por terra. Hoje curável, paguei aquela dívida, hoje tenho uma vida financeira, viajo para onde a gente quer, inclusive nós ficamos 15 dias fora, já fui para Israel, me deu um casamento abençoado, que eu também separei nesse casamento, devido a essa situação, separei. Tive 3 casamentos destruídos, então a minha vida não tinha sentido, viver sem Deus não tinha sentido, mas depois que eu coloquei minha fé em prática, hoje as muralhas se levantam, mas elas caem todas porque o nosso Deus é grande e poderoso. É isso aí, as muralhas têm que cair por terra. E quando você chegar na Universal nessa sexta-feira, você vai ouvir falar da fé que nós estamos vivendo. A fé de Elias, de um homem que desafiou os seus problemas, um homem que fez chover numa terra seca, e se não bastasse a chuva natural, desceu fogo dos céus. Porque quando a pessoa, pastor Alexandre, ela vai para o altar, ela deixa de servir a 2 senhores e ela se define ao único Senhor, ela se entrega de corpo, alma e espírito. Não há divisão de fé, não há divisão de crença, não há divisão, de obediência. Então o altar traz para a vida dela aquilo que ela precisa. O altar faz acontecer o que não vinha acontecendo, porque o altar é vida, né? O altar é o próprio Deus. O altar faz o sobrenatural acontecer na vida da pessoa. O sobrenatural é aquilo que, com a força do braço, ela não consegue resolver. Quem sabe há tanto tempo essa pessoa tem tentado mudar o seu casamento, mas não conseguiu ainda. Tem tentado tirar os seus filhos das drogas, mas não conseguiu. Tem tentado sair dessa situação econômica, de miséria, de fracasso, mas não conseguiu. Então o altar é o local do sobrenatural para acontecer aquilo que ela não pode fazer, mas Deus fará na vida dela. Você vai ver agora a história da Tayane, você vai ouvir, e a Tayane, ela foi no fundo do poço. Você vai ouvir o que é sofrimento. Mas a Tayane, ela saiu desse fundo do poço quando ela aprendeu a viver pela fé. Ouça só a história de Tayane. Meu nome é Tatiana Teles, eu tenho 40 anos, eu sou advogada. Eu cheguei na igreja no final de 2015, cheguei com depressão e com síndrome do pânico devido ao fim do meu casamento. E eu fui feliz até, eu fiquei 4 anos casada, 4 anos e meio. Mas eu tive problemas no casamento porque o meu marido, à época, ele não queria estar casado. Ele queria, mas não queria liberdade. Então a gente tinha conflitos por causa disso. Não brigávamos, mas tinha conflitos até que chegou no ponto que realmente aquele casamento chegou ao fim. E quando isso aconteceu, meu chão abriu. Isso me deu síndrome do pânico. Eu desenvolvi isso, eu tinha ataques de pânico no trabalho, eu tinha que entrar dentro do banheiro dirigindo, eu tinha que parar o carro no meio da avenida. E isso começou a atrapalhar muito a minha vida. E chegou num ponto que os meus familiares falaram: você vai precisar de ajuda médica, vai precisar tomar remédio. E aí foi
quando eu não aceitei. Eu não aceitei isso. Eu falei, isso não. E foi assim que eu cheguei na igreja. Minha mãe e minha irmã já frequentavam, mas eu nunca aceitei nenhum convite delas. Eu tinha preconceito, nunca pisei meus pés na Igreja Universal. E eu não cheguei por um convite. Eu passei mal com síndrome do pânico na avenida. E do lado de lá da avenida, eu só vi um ponto amarelo na minha frente. Eu não sabia que ali era a Igreja Universal. Mas eu só vi aquele ponto amarelo piscando e eu falei, eu tenho que chegar lá. E eu quase fui atropelada porque eu saí do carro, aí voltei pro carro e consegui chegar. E aí quando eu me dei conta, eu estava dentro da Igreja Universal. Eu entrei passando mal, chorando, e ali eu fui atendida. Do mesmo jeito que eu era muito cabeça fechada, assim, para isso. Só que eu estava tão mal, perdendo o controle da minha própria vida, e eu vi que eu não tinha outra porta para bater. Eu deixei meu orgulho de lado e eu resolvi acatar, né? Então, eu cheguei assim, eu comecei com uma fé muito pura, porque eu deixei tudo de lado. Então, tudo que o pastor me falava, eu ia obedecendo. E eu comecei a deixar de lado o meu problema. Eu já não estava mais preocupada com a minha vida sentimental, porque eu cheguei querendo resolver a minha vida sentimental. Eu cheguei no novembro, em dezembro, eu já fui batizada nas águas. Comecei a entender o que era o Espírito Santo. Aí eu comecei a querer saber o que eu faço para receber o Espírito Santo. Eu queria agradar a Deus, eu me lancei. E eu fiz o jejum com muita fé de que eu ia receber o Espírito Santo naquele jejum. E assim foi. Antes de terminar o jejum, num domingo, eu recebi o Espírito Santo. É uma certeza que vem dentro de você, né? Eu estava numa busca como as outras, mas foi diferente porque Deus falou comigo aquele dia. Ele estava ali, ele falou comigo, ele falou, eu tô aqui e eu vou entrar dentro de você, eu nunca mais vou sair daí. Era muito forte aquilo, sabe? Era uma força. E daquele dia pra frente eu mudei muito, eu mudei nitidamente, as pessoas perceberam. A minha mãe foi a primeira, ela falou, nossa, o que aconteceu com você? Você tá diferente. E nasceu um desejo muito grande em mim também, de ganhar almas. Isso foi em junho, eu já quis entrar no grupo, eu participava do grupo de evangelização. E eu queria estar na igreja, eu queria estar evangelizando. Eu queria tudo de Deus, né? Eu estava, assim, numa fase maravilhosa com Deus. Fazendo a obra de Deus, o meu segundo esposo, no caso, acabou me notando. A gente conversou e foi uma coisa, assim, totalmente inesperada. Nem sei explicar, foi de Deus mesmo, porque foi tão rápido. A gente casou logo, em alguns meses. A gente tinha vidas bem diferentes, mas a gente combinava em tudo. E dava tudo certo a gente fazer a obra de Deus junto e conseguimos alinhar nossas diferenças, fazer planos em comum e tudo fluiu. Então chegou no final de 2016, ou seja, 1 ano depois que eu tinha chegado na igreja, eu já tinha o Espírito Santo. Eu já estava servindo a Deus, eu já estava casando com um homem de Deus e eu já estava empregada em algo que eu queria muito. Depois de, acho que 1 ano de casada, eu engravidei e eu tive um problema na minha gravidez, eu corri risco de vida, minha filha também, eu tive eclâmpsia, eu tive diabetes. A Esther nasceu com saúde, embora pequenininha. Continuamos assim. Passamos bastante problema quando ela era pequenininha. Ela tinha probleminha no pulmão, foi internada 2 vezes, ficou na UTI, né? Que ela tinha a parte pulmonar um pouco fragilizada, porque nasceu muito pequena e de poucas semanas. Mas a gente superou isso. No geral, minha vida estava muito boa em todos os sentidos. Tudo indo bem. Eu fui muito feliz nesse casamento. Eu superei os meus traumas, meus complexos. Eu amei, eu fui amada. Um dia comum,
Nós acordamos, tomamos café e eu fui me trocar para ir para o trabalho. E ele foi fazer um pouco de esteira enquanto eu estava me trocando para o trabalho. Estava conversando comigo. De repente ele se sentiu mal, ele desligou a esteira e ele deu uns 4 passos em direção à sala, já tonto, falando ai minha cabeça, ai minha cabeça. E ele caiu nos meus braços. E Deus falou comigo. Naquela hora, Deus falou comigo que ele estava levando ele. E isso foi, sem dúvida, a coisa mais difícil da minha vida. Assim, porque ouvir de Deus, assim, sabe, quando Deus fala com você dentro da sua cabeça e você sabe que é Ele, é como se fosse uma espada entrando na tua medula. E você não tem reação diante disso, é um temor muito grande. Eu cheguei no hospital e eu fiz mais uma oração. Eu falei, meu Deus, eu sei que ele já chegou sem vida aqui. Já fazia uns 40 minutos que eles estavam com ele lá dentro. Eu falei, eu sei que o Senhor pode ressuscitar ele. Ia ser um testemunho muito glorioso, né? Porque tinha muitos médicos tentando reanimar ele, porque ele era jovem, né? Ele tinha 39 anos. Mas Deus ficou em silêncio. Então a gente que está na presença de Deus, que serve a Deus, a gente não se prepara para o dia mal. A gente esquece que está escrito que o dia mal vem para todos, né? Então é muito estranho quando uma coisa assim acontece. Na hora você não sabe o que fazer, nem o que falar para Deus. Porque ao mesmo tempo eu tive muito temor diante daquilo. Eu acho que só quem já viu uma pessoa morrer na sua frente sabe o que eu tô falando. E eu lembro que foi uma quarta-feira que isso aconteceu. E eu só queria ir para a igreja. Todo mundo queria falar comigo, queria me encontrar, queriam que eu tomasse calmante. Eu falei, gente, por favor, alguém me leva na igreja. Eu só queria ir para a igreja, porque eu falei, meu Deus, eu não tenho para onde ir. Eu não tenho para onde ir. Eu sei de onde eu vim, eu não tenho outro lugar para ir, se não for pro Senhor. Eu preciso de ajuda, eu nunca precisei tanto buscar o Espírito Santo, eu nunca precisei tanto de ser fortalecida e renovada, porque no dia seguinte ainda ia ser o sepultamento. Naquele momento eu dei graças a Deus que era uma quarta-feira, que era tudo que eu precisava para me fortalecer para o dia seguinte e para tudo que viria. E aí começou bombardeio na minha mente, porque as pessoas falavam, nossa, mas você não serve a Deus? Vocês não serviam a Deus? Mas como que Deus fez isso com você? Cadê o seu Deus? Nossa, eu ouvi tanta coisa, muitas palavras de derrota, assim. Você não vai conseguir voltar para tua casa, você não vai conseguir cuidar da sua filha sozinha, você não vai conseguir trabalhar e cuidar dela, você vai ter que sair do teu trabalho, você não vai mais conseguir servir a Deus, você não... Assim, era como se minha vida tivesse acabado. Se eu desse ouvido para tudo aquilo que eu estava ouvindo, eu ia cair numa profunda depressão, porque é como se não tivesse saída ali para minha situação. Eu meditei como nunca na minha vida. E toda vez que eu lia, eu engolia a palavra de Deus, assim. Eu precisava daquela palavra. Então, uma palavrinha para mim era uma gota de água a mais naquela sede que eu tava. Então, primeira coisa, Deus é meu marido. Deus é meu marido. E Ele é pai da minha filha, né? Ele falou isso para mim na palavra dele. As viúvas confiam em mim. Confia em mim. Sabe, eu dormi várias noites com aquela palavra. As viúvas confiam em mim. E eu confiei. E eu comecei a falar mais com Deus, assim, a minha intimidade com Deus mudou. Porque eu comecei a tratar Ele como meu marido. Na ausência do meu marido, então eu chamava Deus. E para coisas difíceis, para coisas médias, para coisas pequenas, para tudo.
E ele mostrou que ele está ali, não só nas coisas grandes, mas nas pequenas. E uma coisa também importante, eu sei para onde meu esposo foi. E todas as vezes que vinha aquela imagem da morte, da hora que ele caiu nos meus braços, que eu sei que foi ali que ele foi embora, foi ali. Eu fico imaginando o que aconteceu do lado de lá, o lado que eu não enxerguei. Mas eu fico imaginando que foi o dia mais feliz da vida dele. E aí eu conseguia sorrir, me alegrar diante daquela situação. E as pessoas nunca entenderam nada, essa que é a verdade. Como assim ela consegue achar bom, né? Mas sim, olha, eu achei muito bom, porque Deus, ele guardou a alma dele, e ele queria tanto a salvação dele. Deus guardou a alma dele, e isso me dá uma paz. Eu falo às vezes para algumas pessoas, o meu chão abriu de novo, né? Quando eu me separei a primeira vez, meu chão abriu e eu caí num buraco. E dessa vez o meu chão abriu, mas eu caí na rocha. Tinha uma rocha embaixo do meu chão. Eu caí nessa rocha. E dessa rocha eu não passei. Dessa rocha eu me levantei. Então o Espírito Santo para mim é essa rocha que me sustenta. Ele é o que consegue me alegrar diante de qualquer situação, né? Ele faz eu ver o outro lado. É o lado espiritual. É olhar como Deus. Mesmo tendo passado por tudo isso, eu venci esse deserto e vou seguir firme com Deus até o último dia da minha vida, porque eu também quero ser salva e eu não vou sair de perto do meu Deus, porque Ele nunca deixou de ser Deus, até o fim. Que bacana, né? A fé que ela encontrou no altar tem nos sustentado até nos momentos difíceis. Porque isso é o altar. O altar não é o altar apenas das conquistas, mas o altar é o lugar que nos sustenta, é o lugar que nos dá força para permanecermos e continuarmos. Na fé. Fé é essa que nos sustenta, né, pastor? Com certeza, pastor Rodrigo, porque o altar representa o próprio Deus. Ele é o suficiente, ele é tudo que nós precisamos. Quando estamos fracos, ele é a nossa força. Quando precisamos de consolo, ele nos consola. Quando precisamos de força, ele é a nossa fortaleza. Então o altar é tudo que uma pessoa precisa. Quando ela tem a sua vida no altar, ela se sente feliz, completa e realizada. Eu creio. Vamos para o momento da determinação. Alô, bom dia. Olá, pastor Rodrigo. Aqui é a Rosane, de Jacksonville, e eu gostaria de determinar a bênção na minha vida familiar. Vamos determinar, Rosane, a bênção vai alcançar você. Tem mais uma pessoa, bom dia. Olá, pastor Rodrigo, bom dia. Meu nome é Rogério. Eu queria determinar a minha vitória. Vamos determinar, Rogério, a sua vitória. Tem mais alguém? Bom dia. Olá, pastor Rodrigo, bom dia, tudo bom? Eu sou o Rudy aqui de Orlando. Eu quero determinar a minha vitória, que o meu irmão se venha a se converter. Vamos determinar agora. Então se prepare para o momento da determinação. Momento da determinação. Como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. Vamos juntos determinar a sua vitória. Ó Deus, Deus de Elias, Deus do altar, o nosso Deus. Meu Pai, nós queremos determinar que esta quinta-feira seja uma bênção na vida de todos. Que nesta quinta-feira, meu Pai, os céus estejam abertos sobre aqueles que têm crido na Tua palavra. Que os céus se abram diante daqueles que estão desesperados, angustiados, oprimidos, sobrecarregados. Essas pessoas que já não têm encontrado mais uma saída, uma solução.
não sabem se vão para o norte, para o sul, para o oeste, estão literalmente sem rumo, mas que agora o teu Espírito venha guiá-las, conduzi-las a uma vida plena, uma vida de realização. Nós entregamos esta quinta-feira nas tuas mãos e cremos na vitória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Minha amiga, meu amigo, creia em Deus, está no controle de tudo. E Ele está aí cuidando de cada detalhe. Que Deus ilumine a sua vida. Muito bom dia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz para hoje, amanhã e para todo sempre. Tenham todos um excelente dia.